Estamos de volta com a última parte do nosso programa, concluindo o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que é a última parte do Sermão do Monte, onde nós falávamos sobre os escribas. E eu queria dizer a vocês que os escribas naquela época eram aqueles que detinham a ortodoxia, ou seja, eram aqueles que praticavam o ensinamento para o povo de Israel, e para eles eram somente eles que podiam sentar-se no trono de Moisés. E as coisas, meus queridos telespectadores, não mudaram muito hoje. Nós vemos hoje, infelizmente, algumas correntes cristãs que se assemelham assim, a essa ortodoxia sem ortopraxia. O que é ortodoxia? Orto do grego, correto, certinho. Doxo é aquele que segue os ensinamentos de uma religião, de uma corrente filosófica, e são exigentes, na verdade, mas não são ortopráticos, ou seja, tem ortodoxia, mas não tem ortopraxia. Eu entendo que nós não podemos simplesmente viver da filosofia, viver do instruí-vos sem o amai-vos. Nós espíritas sabemos da importância do amai-vos e instruí-vos que o Espírito de Verdade nos coloca na nossa grande obra, Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós precisamos pensar um pouquinho no amor, não só na instrução. Veja que instruir é muito importante, mas ele inverteu, ele colocou amai-vos. E daí, meu querido irmão, agora eu gostaria de falar um pouquinho para nós, nosso grupo espírita, da necessidade realmente de uma prática no amor. Nós somos muito adeptos da caridade, sabemos da importância da caridade, mas às vezes a gente não entende o significado de caridade, porque caridade não é simplesmente dar a sopa, como nós já falamos aqui, dar o gênero alimentício, uma roupa, um enxoval, não é não. A caridade maior é você ouvir, assistir aquele que está ao seu lado. Aquele grupo que convive conosco, muitas vezes nós temos irmãos ao nosso lado que não parecem, mas estão carentes. Você acha que um presidente da instituição espírita não tem carências, não tem necessidade? Claro que tem. Você acha que alguém que participa de um trabalho mediúnico, alguém que participa da evangelização infantil, você na sua casa que participa de trabalhos de integração na casa, você não precisa de ajuda? Claro que precisa. Todos nós precisamos. Não custa nada você se virar para o seu companheiro de trabalho. Meu irmão, eu estou notando você assim. A gente conhece. Na convivência, a gente conhece. O humor, a gente conhece muitas vezes que tem condições de sensibilidade de captar o interior daquele que está ao nosso lado. Não custa nada dizer, olha, eu estou aqui, se precisar de alguma coisa, estou à sua disposição. Mas a gente quase sempre acha que o nosso irmão que está ali ao nosso lado, trabalhando conosco, não precisa de nada. Ele tem só que dar. Ele não deve receber absolutamente nada. E não é por aí. Eu já participei de um encontro onde um dirigente de uma casa estava numa dificuldade muito grande, porque se suicidou um frequentador da casa que viviam com eles ali. Isso não pode acontecer ao nosso lado. Muitas vezes isso é falta de um carinho, de uma atenção, de uma assistência. E a maior caridade que você pode fazer na sua casa é com o seu colega, o seu irmão trabalhador. Dá um bom dia, dá um aconchego, conversa com ele. Não vamos evitar os melindres, as mágoas. Olha o que Jesus nos recomenda aqui. Será que a gente não conhece esse evangelho maravilhoso, essa luz que foi criada por Deus através de Jesus para combater as trevas? Nós conhecemos. E por que não utilizamos isso, esse conhecimento, essa luz que está dentro de nós, como recomendou ele nesse sermão, brilhe a vossa luz diante dos homens? Por que não utilizar essa luz em prol daqueles que estão ao nosso lado? Dá um bom dia, dá uma boa tarde. Você vê alguém, aquela pessoa que você acha muitas vezes, os obsessores, os irmãos que estão com ela, a tornam antipática.
amargurada, difícil acesso. E aí o que é que você faz? Em vez de você se aproximar e ajudar, não, você se afasta e se isola e deixa o seu irmão ou a sua irmã na dificuldade. É aqui que Jesus cobra a nossa ortopraxia, porque todos reconheceram, segundo Mateus 7, 29, que Jesus ensinava com a autoridade e não como os escribas. Por que Jesus ensinava com autoridade? Porque ele dizia e fazia. Ele simplesmente não pedia para os outros fazerem. Ele fazia. Daí porque ele disse, o meu mandamento novo é amar uns aos outros como eu vos amei. Porque ele dava esse exemplo de amor. Por isso que ele ensinava com autoridade. Ele tinha ação, ele tinha atitude. E a gente sabe que uma ação vale mais do que 1000 palavras. E é isso que nós precisamos ter. Ação, atitude. E às vezes me surpreende quando eu vejo pessoas de outras religiões se julgando já acima de qualquer suspeita, como se já estivesse salvo, já estivesse sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, quando na verdade a gente sabe que o próprio Jesus curava, mas dizia, vai e não peques mais. E na verdade eu sei, eu entendo o entusiasmo desses nossos irmãos, porque eu milito em outras correntes religiosas, eu me dou muito bem com pastores, com padres, com irmãos de todas as crenças, mas às vezes a gente tem que avaliar que não é o que se diz que é importante, mas o que se pratica. E quem conhece Jesus sabe, primeiro que você não deve discriminar nenhuma corrente religiosa. A doutrina espírita comunga plenamente com esse pensamento. Kardec e os nossos amigos espirituais recomendam que toda corrente religiosa é digna de respeito. Agora, o que não pode é a pessoa que se diz seguidora de Jesus, que pertence a outra corrente religiosa, discriminar os outros porque não pensa igual a ele. Se Jesus nunca discriminou, nunca deixou ninguém sem ser atendido, sem ser amado, quem conhece ele não pode ter uma atitude diferente, mas tem que ter uma atitude de prática, de amor e de carinho, de solidariedade com aqueles que nos cercam. Que Jesus fique com vocês, até o próximo programa e muita paz.